Bom, pessoal, bem-vindo aqui à nossa segunda videoaula de hoje, onde a gente já vimos aqui uma pequena introdução sobre o que é a fisiologia do exercício. Conversamos um pouquinho sobre o que? As células. Conversamos aqui sobre permeabilidade seletiva, membrana plasmática, bomba de sódio e potássio. Conversamos também a importância dessa célula, os líquidos extracelulares, né? O líquido também intracelulares, o que eles transportam de uma célula para a outra. Também falamos sobre a homeostase e também sobre fisiologia humana. Mas, para a gente entender como funciona nosso corpo, essas reações químicas e metabólicas dentro da fisiologia do exercício, pessoal, a gente temos que entender as estruturas da fisiologia humana, que lá a gente estuda sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestivo e todos esses sistemas que são encontrados dentro do nosso corpo, a gente vamos entender dentro da fisiologia do exercício como que acontecem essas reações químicas e metabólicas do nosso corpo, através desses sistemas, e qual a importância que eles têm para o nosso corpo, né? Então agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá. Pessoal, diferença entre os líquidos extracelular e intracelular. O líquido extracelular ele tem o quê? Grande quantidade de sódio, também tem cloreto, íons de bicarbonato, mais nutrientes como oxigênio, glicose, ácido graxo, que são as gorduras, e também aminoácidos, que são as proteínas. E também o dióxido de carbono, ou CO2, como vocês preferirem chamar. Só que, professor, esse dióxido de carbono é importante para o nosso corpo? Na fisiologia humana, está dizendo que não é importante. E sim, pessoal, realmente ele não é importante para o nosso corpo. Mas quando você tem a troca de nutrientes, como por exemplo de oxigênio, na difusão celular lá nos capilares, acontece o quê? Que entra oxigênio e sai o quê? Dióxido de carbono, porque aquela célula já foi oxigenada. E aquele oxigênio, quando ele é utilizado, ele se transforma em dióxido de carbono e ele precisa ser o quê? Secretado do nosso corpo de alguma forma. Então, esse líquido aí de dióxido de carbono ele tem que ser secretado do nosso corpo, porque ele não tem grande importância para o mesmo. Já o líquido intracelular, ele tem o quê? Íons de potássio. Dentro da célula a gente vai achar íons de potássio, magnésio e fosfato. Esse fosfato é onde a gente vai chegar o quê? ATP, ADP, e também que essas moléculas são o quê? As fontes de energias do nosso corpo para acontecer o quê? Contração muscular. Vocês lembram lá na fisiologia humana, na contração muscular, que a gente precisa de quê? De moléculas de íon cálcio na actina e precisamos de quê? De moléculas de ATP na miosina, para que aconteça esse deslizamento de actina e miosina e assim possa acontecer as contrações musculares. Eu creio que vocês ainda lembram dessas fases da contração musculares, chegando moléculas de íon cálcio na troponina, onde na tropomiosina faz a liberação dos pontos ativos de actina, e após chegar essa quebra de molécula de ATP na miosina, vai acontecer o quê? A ligação das pontes cruzadas ou cabeças cruzadas nesses pontos ativos de actina, e assim vai acontecer os deslizamentos de actina e miosina, fazendo o quê? A contração muscular. E também, pessoal, temos esse mecanismo de transporte de íons, que é chamado de bomba de sódio e potássio, ou permeabilidade seletiva, que é onde também acontece a bomba de sódio e potássio, que é o que? Esse transporte de íons, para ter essa troca de sódio e potássio dentro dessas células, assim também equilibrado pela homeostase ou homeostasia. A homeostase, pessoal, só um minuto, pessoal, errei aqui. A homeostase, ela tem o quê? Uma manutenção de um meio interno quase constante. Então, o que é isso? A homeostase ela foi criada em 1929, ela foi estudada, por Walter Cannon, ou homeostasia, se vocês preferirem chamar. Ela tem um sistema de controle de sódio e de íons de hidrogênio dentro de uma célula no nosso corpo. E ela tem chamado também o quê? Doenças que são ruptura da homeostase. Que tipo de doenças são essas, pessoal? Por exemplo, a febre. A febre a gente ultrapassa a temperatura normal do nosso corpo. A homeostasia ela trabalha o nosso corpo em repouso. Nesse momento vocês estão em estado de homeostasia, entendeu? Porque vocês não estão fazendo nenhum exercício. E a homeostase ela tem a função de quê? Manter seu corpo equilibrado. Todas as funções do seu corpo equilibrado durante o seu repouso. Beleza? Lembre desse termo. E ela tem o quê? Esse mecanismo de compensação de doenças renais. Vamos aqui, ruptura da homeostase, que é o que? Por exemplo,
a termorregulação, a temperatura do nosso corpo. Se é 37 graus e teve a quebra dele, por exemplo, como na febre, que a temperatura aumenta, teve o quê? Ruptura de homeostase, porque a temperatura do seu corpo aumentou, passando do estado normal dela. Já no mecanismo de compensação, como de doenças renais, né? Como no estômago, a conhecida diarreia, né? A conhecida diarreia, que ocasiona aqui desidratação do seu corpo, e dores de barriga, contrações, que fazem você sentir essas dores, né? Nas doenças renais. Como também no fígado também, que acontece o quê? Que sabe aquela ressaca que você fica sentindo mal-estar? Pois é, isso é o quê? Mecanismo de compensação. Eles estão procurando a forma de secretar esses nutrientes que fizeram mal para o nosso corpo e secretar ele no nosso corpo. Então, a fisiologia do exercício, a gente vamos entender como que funciona isso também. Bom, pessoal, vamos aqui só mudar aqui. Pronto, beleza? Vamos lá. Sistemas de transporte de trocas de líquido extracelular. Movimentação em 2 estágios. Temos aqui a movimentação do sangue pelo corpo e movimentação do líquido pelos capilares. Vamos lá. A gente sabe que temos no sistema circulatório a circulação sistêmica, que é a de grande circulação, que é onde corre o sangue rico em oxigênio, né? E a circulação pulmonar, que é a pequena circulação, que são os movimentos de sangue pelo corpo. Creio que vocês já sabem disso da fisiologia humana, ok? Eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque senão a gente perde tempo aqui para a fisiologia do exercício. Então estuda aí como que funciona o sistema circulatório. Vamos lá. E o segundo ponto é o quê? Movimentação de líquido pelos capilares. Vocês vão entender aqui, pessoal, nesses capilares aqui, onde estou passando a setinha do mouse, que é onde ocorre o quê? As trocas desses devidos nutrientes através da difusão celular. Deixa eu passar aqui a imagem para ficar maior para vocês. Afastar aqui. Pronto. Temos aqui a troca desses gases, né? Desses nutrientes aqui. Passando o quê? Pelos órgãos e tecidos do nosso corpo. Chegou aqui nos capilares, aqui no nosso corpo, pessoal, cheio de capilares. Cheio de ramificações de capilares. E o que acontece? Esses capilares se ligam a essas células, que são os tecidos do nosso corpo. Tanto os órgãos como os tecidos. E acontece o quê? Nesses tecidos, ó, difusão celular. Que é a troca desses nutrientes que já foi utilizável para sair, para secretar, e a chegada dos nutrientes que vai ser utilizáveis ainda. Então, a difusão celular, ela funciona para isso no nosso corpo, através dos capilares. Então, temos o quê? Temos aqui as duas vias de movimentação do sangue no nosso corpo, a via sistêmica e a pulmonar, ou circulação sistêmica ou pulmonar, onde a circulação sistêmica é a grande circulação sanguínea no nosso corpo, e a circulação pulmonar, que é a pequena circulação do nosso corpo, onde acontece a hematose, troca de gases lá no alvéolo, todos esses procedimentos. Já que nos capilares ou arteríolas também, como vocês preferirem, que é por onde chega esse sangue rico em oxigênio, cheios de nutrientes para nossos órgãos e tecidos, chega aqui pelas as arteríolas, como vocês estão vendo aqui na imagem. Estão vendo esses canais em que as células são nossos tecidos, né? Então tem aqui, tá vendo essas setinhas? Tá mostrando o quê? A difusão celular. Vi que tem um texto, a difusão do líquido de constituintes dissolvíveis através das paredes capilares dos espaços intersticiais, que são o que esses espaços? Que é onde acontece o quê? A difusão celular, que é a troca desses determinados nutrientes. Aqui vai sair os nutrientes já utilizáveis pelo nosso corpo, eles vão o quê? Vão ser secretados pelo sangue e vai sair, por exemplo, entrou oxigênio, saiu dióxido de carbono. Só que, claro, vai sair também outros tipos de nutrientes que não vão ser mais utilizados no nosso corpo. Então vai ser o quê? O sangue vai ficar chamado como sangue venoso, né? Que é o sangue que vai para o pulmão, para que ocorra essas trocas de gases e nutrientes. Passou aqui, vai passar por onde? Pela venula, que através da venula vai levar esse sangue rico em dióxido de carbono, lembrou dióxido de carbono, de CO2? Vai levar esse sangue rico em dióxido de carbono de volta pelo coração, pelas veias cava superior e inferior, para fazer assim, um novo procedimento de trocas de nutrientes, como por exemplo o oxigênio e gás carbônico lá no pulmão, lá nos alvéolos, onde acontece a hematose. São as trocas desses gases. E isso, pessoal, é o que acontece nos capilares e em nossos órgãos e tecidos. A troca desses nutrientes.
Se está com falta de nutrientes, os nutrientes que foram absorvidos pelo nosso corpo, transformados em energia, vai ser absorvido e jogado para esses órgãos e tecidos, através dos capilares, ok? Então vamos lá. A origem desses nutrientes, pessoal, do líquido extracelular, vem o quê? Pelo sistema respiratório, que é inspirar oxigênio e secretar gás carbônico. Também temos o quê? O trato gastrointestinal, que são o quê? O nosso intestino, pessoal. Como que acontece essa absorção de nutrientes pelo nosso intestino? Sabe, vou comer aqui 500 gramas de carboidrato. Dentro desse carboidrato tem moléculas de açúcar, de glicose, vou chamar assim para vocês, que é o açúcar. Então, dentro do carboidrato tem açúcar. Então, ele é uma fonte energética para o meu corpo. Então, eu vou consumir esse carboidrato. E enquanto ele passa pelo trato gastrointestinal, aquelas paredes do estômago, as paredes dos intestinos, eles vão fazendo que o quê? O consumo daqueles determinados nutrientes. Ele vai consumindo os nutrientes que vai passando por aquelas paredes. Então, quando você consome o alimento, que é um nutriente, consumir, o meu intestino absorveu esses determinados nutrientes que vai para os órgãos e os tecidos, acontece o quê? A secreção deles. Geralmente a secreção deles vai pelo quê? Por meio líquida, pela urina, e também vai pelo quê? Vai pelo sistema secretor, que é o quê? O bolo fecal, ok? Também temos aqui, pessoal, a origem desses nutrientes do líquido extracelular, do fígado, que ele consegue o quê? Produzir também glicogênio, né? Que é o açúcar para o nosso corpo, ou glicose, como vocês preferirem. E também uma dessas origens de nutrientes do líquido extracelular é o sistema musculoesquelético, porque é ele que traz o alimento até a nossa boca. Então ele tem essa função de trazer o alimento para a nossa boca para a gente poder consumir esses determinados nutrientes. Vamos lá, pessoal. Remoção dos produtos finais do metabolismo, como eu estava citando aqui para vocês. Os pulmões, que é o sistema respiratório, ele vai eliminar o quê? Os dióxidos de carbono, o CO2. O rins, ele vai eliminar o quê? Esses nutrientes que não são necessitados para o nosso corpo. Ele vai eliminar através do quê? A ureia, o ácido úrico, a excreção de íons e água, principalmente íons de sódio, pessoal. Acúmulo de íons de sódio no rins pode ocasionar a famosa pedra no rins. Do mesmo jeito que o acúmulo de produção de íons sódios nas glândulas tireoides pode ocorrer a inflamação dessas determinadas glândulas e ocasionando assim mesmo até a morte de algum indivíduo. Então a produção de mais de íons no nosso corpo pode ocasionar algumas consequências. O trato gastrointestinal são materiais não digeridos como o bolo fecal, como eu já citei para vocês. E no fígado, pessoal, ele faz o quê? A desintoxicação e remoção de fármacos. O que são essa desintoxicação e remoção de fármacos? Sabe que você consome na festa o álcool ou algum remédio que você toma e que faz o quê? Que você sinta alguma reação metabólica que dentro do seu corpo fazendo você passar mal? Pois é, o fígado ele fica bastante atingido e ele passa geralmente ali de 4 a 5 dias para remover toda essa remoção de fármacos, né, de remédio, de álcool, como fazendo o quê? A desintoxicação, e só assim você vai começar a se sentir melhor. Pessoal, regulação das funções corporais. Sistema nervoso, ele tem o quê? A aferência sensorial, o sistema nervoso central para passar as informações e também de aferência motora, de estar se movimentando. E também temos o quê? Os sistemas hormonal, eles que são responsáveis pelo quê? As glândulas endócrinas, as dos órgãos e tecidos. Então o sistema hormonal está responsável pela produção desses determinados hormônios no nosso corpo, ok? E como proteção do corpo, a gente vamos finalizar com o quê? O sistema imune, de mecanismo que identifica as próprias células, que destrói os invasores. Eu vou fazer o seguinte, vou finalizar aqui em proteção do corpo, ok? Vou finalizar em proteção do corpo e vou botar uma última videoaula aí de curto tempo para a gente poder encerrar esse conteúdo de introdução à fisiologia, que é mais uma recapitalização do que a gente já viu em disciplinas anteriores, ok? Então espero vocês numa próxima videoaula.